Olá, meu nome é Simone, sou médica nefrologista e hoje nós vamos conversar sobre um tema que martela a cabeça dos pacientes que fazem hemodiálise. Qual o meu peso seco? Certo? Na rotina do nefrologista, às vezes na correria, a gente não explica tão bem para o paciente o que é peso seco e a gente acaba falando no automático, fulano, você está acima do seu peso seco. E às vezes não percebemos, será que o paciente está entendendo o que é o peso seco dele? Como se aplica ou qual o conceito de peso seco? Vamos começar primeiro com essa definição. O que é peso seco? Vamos descomplicar. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, peso seco é aquele que o paciente sai da diálise com pressão normal, sem inchaços e sem outra evidência de excesso de líquido, como por exemplo um derrame pleural, aquele desconforto respiratório que é conhecida a água no pulmão. Então esse é o conceito de peso seco. Portanto, se você me escuta e faz hemodiálise e está saindo da sua sessão sempre com a pressão muito alta, ou tem aquele inchaçozinho nas pernas, pode ser ao final do dia, ou não está conseguindo dormir direito, pois se sente sufocado quando está totalmente deitado, seja com um travesseiro rasinho ou sem travesseiro, pode ter certeza, provavelmente você não está no seu peso seco. Esse conceito de peso seco só vale para quem faz diálise? Sim. Não vale para quem está em tratamento conservador? Não. Vale para outros pacientes com outras morbidades? De jeito nenhum. É um termo exclusivo para quem faz diálise. Isso porque, como o próprio nome diz, peso seco é o valor da balança sem a interferência dos líquidos. E é só no paciente renal que os líquidos têm essa capacidade de interferir tanto na balança, porque grande parte dos pacientes não urina. Então eu vou dar um exemplo para conseguir ilustrar, esse papel dos líquidos na vida, na balança do paciente renal. Vamos imaginar duas amigas. Sendo que uma amiga, ela tem problema renal, ela faz diálise, e a outra não tem. Ambas apresentam o mesmo peso, elas pesam 80 quilos e elas decidiram fazer uma dieta juntas, uma dieta para emagrecer. Então elas inventaram uma dieta louca, de só ter uma dieta baseada em chá. Iam consumir 2 litros de chá por dia. Qual era a programação? Elas iriam pesar no início da manhã e durante o dia iam consumindo aquele chá no lugar das refeições e ao final do dia elas iriam se pesar novamente para ver o impacto da dieta. A paciente que não tem problema renal, ela pesou de manhã 80, quando foi no final do dia ela estava com os seus 79,700. Ela vibra, perdeu 300 gramas, super feliz. E o que acontece com a paciente que é renal? Ela pesou de manhã 80, quando chega no final do dia ela está com 82. Então eu vou passar um quiz para vocês. Qual dessas opções está correta? Primeira opção, a paciente renal engordou, porque o metabolismo dela é menor e chá para ela engorda. Segunda opção, a balança das duas estava, de uma delas, na verdade, estava descalibrada. Terceira opção, as duas emagreceram. Então, qual é a resposta correta? A resposta correta é que as duas emagreceram, só que uma a balança aponta e a outra a balança não aponta, mas as duas emagreceram, porque o conceito de emagrecer é você perder massa magra. Só que a paciente que faz diálise, ela não urina, então esse impacto do líquido, ele vai ser refletido na balança. E o que vai acontecer? Quando essa paciente ela for para diálise e ela não falar que ela está fazendo a dieta, todas as vezes o cálculo de retirada de líquidos for feito utilizando como referência os 80 quilos e ela sair com 80, na verdade ela não está com 80 mais, porque ela conseguiu emagrecer. Ela perdeu massa gorda, então ela não está mais com 80, ela está com menos, mas a equipe até então não sabe que ela está fazendo a dieta e sempre vai estar ajustando para o peso seco dela de 80. Então ela vai chegar lá com 82, vão tirar 2 quilos e ela vai sair com uns 80, mas ela não está mais no 80. Quando ela sair, ela vai sair com a pressão alta, porque grande parte daquele peso ali é decorrente de líquido, porque o peso seco dela já está desatualizado, é um peso seco que é inferior. Se a equipe de diálise não se atenta, que progressivamente ela vai saindo das sessões sempre com a pressão bem alta e não ajusta o peso seco dela, isso vai virando uma bola de neve, porque ela vai continuar, perdendo massa gorda e o peso seco dela, na verdade, sendo inferior ao valor inicial de 80 quilos. O mesmo vale para o contrário. Imagine que as duas amigas queriam fazer uma dieta de engorda.
né? E aí elas começavam a comer bastante. E o que vai acontecer? O peso seco dela vai deixar de ser 80 e vai ser um valor superior. Se a clínica insistir em colocar 80, ela vai ter cãibra, ela vai ter queda de pressão, entendeu? Porque o peso seco dela já não é mais 80, ele tem que ser ajustado para cima. Ah, doutora, isso que a senhora está falando é muito óbvio. Todo mundo que faz hemodiálise sabe disso? Não sabe. Por quê? Porque se fosse, eu não escutaria tantas reclamações do tipo: ah, doutora, a senhora baixou tanto meu peso seco, daqui a pouco eu vou desaparecer. E aí eu falo: minha senhora, isso aqui eu tô tirando líquido, não é lipo. Eu não tô tirando gordura da senhora. Então, não sou eu que estou te emagrecendo. Eu estou tirando líquido. Se você faz uma diálise e aquela diálise, o paciente consegue tirar todo o líquido que foi prescrito, é porque tem esse líquido para retirar. Caso contrário, ele passaria mal, teria queda de pressão. Então, quando a gente ajusta peso seco, a gente não está emagrecendo ninguém. Por isso que eu acho interessante fazer esse vídeo, porque o que parece óbvio para uns não é tão óbvio para outros. Um outro ponto a ser discutido é sobre os remédios de pressão. O ideal é que a quantidade de remédio de pressão seja o mínimo possível. Toda vez que um paciente está utilizando 3, 4 classes de remédio de pressão, muito provável que ele não esteja no seu peso seco. Vamos voltar ao exemplo da menina. Vamos imaginar que ninguém percebeu que ela estava fazendo dieta e que aquele peso seco dela não era mais 80, era menos, já devia estar em 79 e ela indo para casa sempre com 1 quilo a mais de líquido, porque o pessoal não percebeu e estava deixando o peso seco no 80. Então, ela aí vai ficando hipertensa, então começa a aumentar os miligramas de um medicamento, começa a ajustar, daqui a pouco ela está com 2, 3, 4, 5 remédios de pressão. Toda vez que eu tenho essa polifarmácia em relação aos remédios de pressão, é muito provável que você não esteja no peso seco. Um outro ponto em relação aos remédios de pressão que os pacientes sempre perguntam: doutora, eu tenho que tomar o remédio de pressão antes ou não posso tomar antes da diálise? Não existe regra. Tem pessoas que quando tomam um remédio de pressão em casa antes de vir dialisar, durante a sessão de hemodiálise passa mal, tem queda de pressão e não consegue completar a sessão. Já tem outros pacientes que, se não tomam remédio de pressão, chegam muito hipertensos na clínica. Então não existe regra, cada caso deve ser individualizado. E para terminar esse tema, e quando a pressão começa normal durante a sessão de hemodiálise e quando vai chegando no finalzinho da diálise ela começa a aumentar? Existem casos assim, eles são raros. E o que acontece? O que se supõe é que são pacientes que já estão bem próximos do peso seco. Então, quando o organismo começa a perceber que já está chegando próximo do peso seco e eu estou continuando perdendo muito líquido, como um mecanismo de defesa, como um reflexo, os vasos se contraem como um mecanismo de defesa para a retirada desse montante de líquidos. É raro, mas acontece. De modo geral, vale que o paciente chegue hipertenso e à medida que a gente vai tirando o líquido, a pressão vai normalizando e não o contrário, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para as próximas notificações. Um abraço!